Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, muitos assuntos referentes a tudo que está acontecendo, a revelações, e é um vídeos aguardados por mim, talvez por alguns de vocês, porque eu mencionei. Vou falar os tópicos, mas durante a fala sempre vai ter algo para acrescentar, tá bom? Então, os tópicos principais. Vou falar sobre a transição planetária, do apocalipse, tudo que está acontecendo, as revelações. E aí, vou citar também coisas do passado e que podem estar, que podem não, influenciam na nossa vida, seja pessoal, ou seja, da humanidade, das religiões, de política, tá? Que mais? E do cosmos. A nossa relação com o cosmos, o quanto eles interferem aqui. Então, eu vou falar sobre o ponto de vista de experiências para poder compreender melhor esta visão, tá? E, inicialmente, este vídeo que era para ter feito antes, ainda bem que eu posterguei, era mais só para mandar corações, agradecimentos, boas conexões, né? E o modo como eu vou falar, talvez não seja muito claro. O áudio também, ele está comendo um pouco as palavras. Eu fiz este vídeo ontem, parece que está com atraso, com delay aqui que eu estou vendo no vídeo, tá? Paciência. Eu fiz todos esses vídeos ontem. Acontece que eu estava com uma energia muito forte aqui, fiz as orações devidas, mas às vezes a coisa é tão forte que não dá para retirar no momento, ou precisamos de uma ajuda. E aí, eu fiz muitos vídeos. Teve um momento que eu levantei, que eu senti toda arrepiada, e por isso que eu não gostei muito dos vídeos que eu fiz. Apesar deles terem fluído, o conteúdo é o mesmo. Então, eu estou tirando mais um dia para refazer. Tudo que eu não queria, né? Tudo que eu não queria, mas eu estou refazendo, tá? Então, vamos ver agora como é que sai. E, então, assim, há algumas coisas, porque assim, já me orientaram, ó, pessoas, né, normais. Ah, não fala sobre esses assuntos, não, porque espanta as pessoas. E eu realmente não tenho esse público. Não consigo só falar sobre yoga, por exemplo. Não dá, porque tem muita coisa acontecendo, né? Então, eu vou falar, mas eu vou falar de uma maneira, assim, às vezes não tão claras, porque é uma conexão que eu vou falar com os espiritualistas, mais propriamente, mas que é para todos, vai ser muito bom para todos também. E qualquer dúvida, tipo assim, gostaria de entender um pouco melhor deste assunto. Nossa, deixei a porta aberta, tá uma claridade, então o sol tá vindo, tá indo, e vai ficar assim, tá? Porque tá um pouco complicado de. Eu mudei aqui um pouquinho de ambiente para ver como é que fica a tomada de luz também, né? E ontem eu fiz à noite, e hoje eu estou fazendo mais durante o dia. Então, às vezes a gente precisa assistir vídeos mais longos para compreender, e às vezes a gente precisa se aprofundar mais. Então, se vocês não entenderem e falar, eu achei interessante esse assunto, queria saber mais. Então, eu posso estar abordando um pouco mais no particular ou em grupo. Podem entrar em contato comigo pelo descritivo aqui embaixo, tá? Preferentemente pelo Instagram. Então, eu começo dizendo que está acontecendo muitas e muitas, muitas coisas.
E o objetivo é realmente manifestar tanto gratidão, como eu sei que eu também contribuí com vocês, com muitos de vocês, pessoas de todas as áreas, que eu não vou citar porque eu posso realmente esquecer alguém, mas que a gente sabe que a gente tem as verdades, né? Conhece a verdade, ela vos libertará. A gente é buscador de verdades para se aproximar de mais verdades, mas nesse caminho sempre tem uns telefones sem fio, umas interferências, e é possível perceber. As pessoas também modificam, eu percebo, porque um vai observando o outro, vai aprendendo o outro, e assim é daqui para lá, de lá para cá, todo mundo, né? E também de nós para lá e de lá para cá. É um aprendizado constante. Só que, ao mesmo tempo, quero fazer esses vídeos porque eu quero começar a fazer outras atividades e tem coisas que a gente quer compartilhar, a gente quer externalizar, tanto para ficar mais claro, quanto para compartilhar mesmo, né? O que que vocês de repente acham também, se for o caso. E se não dá de uma maneira, está sendo dessa forma através do vídeo. Hum? E como é para muitas pessoas, pessoas diferenciadas, mais voltada para a espiritualidade, mas outras pessoas possam vir a assistir também, pessoas que não estão me acompanhando durante os anos, podem ficar um pouco perdidos. Mas mesmo assim, acompanhem, acompanhem até o final, se vocês conseguirem assistir todos os outros vídeos, porque são vários, porque eu também vou estar contribuindo, eu espero, ou para, nem que seja para reflexões, mas o objetivo não é causar confusões em suas vidas, tá? Não, sempre foi o objetivo de poder passar alguma coisa em que uma visão das coisas que estão acontecendo, né? Seja aqui, seja no Instagram, apesar de que lá agora desde ontem eu estou com um probleminha que vou ter que ver como eu resolvo, como eu vou estar, enfim. E aí eu tô deixando de stand-by lá um pouquinho, porque eu já postei coisas lá, para vir aqui fazer esse conteúdo já há muito que eu quero passar para vocês, tá bom? Ai, gente, eu esqueci de guardar o horário que eu comecei, para eu ter que ficar calculando o tempo. Ai, vamos ver. E é, eu senti em alguns momentos, eu não sei se foi o acelerador de partículas. Tem gente que diz que sim, mas o tempo ele parece que ele deu um salto, que ele deu uma mexida, e aí começaram várias quedas, um montão de coisas. E começou a acelerar de tal forma que também me provocou a ansiedade em querer postar várias coisas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A espiritualidade me deu um cutucão, mas não que eu vou fazer o que eu vou fazer, mas talvez ela quisesse que eu postasse certas coisas antes, não sei, e também existem muitas egrégoras, não é só uma, e cada uma é como na vida, né? Cada um quer uma coisa, né? São egrégoras muito próximas de nós, então são muito parecidos com o nosso modo de pensar. Não são mais assim pessoas mais evoluídas, mais abrangentes, né? Mais então, quem eu não sei se existem mesmo 7 pessoas que lidam com o tempo, como foi abordado por uma pessoa. Não sei se eu estou dentro desse conteúdo, mas vamos refletir se essas pessoas estiverem assistindo, tiverem a chance de assistir, se é o caso,
da gente dar uma amortizada ou solicitar para eles, porque eles ajudam. Inclusive, essa noite, eu fui ajudada, aquela energia que eu estava sentindo ontem, e arrepio, saiu esta noite, eu acordei bem, né? E foi, com certeza, um amparador, um guia, já agradeci muito. Provavelmente alguém que faz essas coisas de limpeza mais pesada, né? Da esquerda, né? Acredito. Porque o negócio estava difícil e eu fiz os vídeos de. Pode ser que sim, pode ser que não, né, Luzane? Eu fiz os vídeos mesmo assim. Mas, ó, para vocês verem, porque eu queria muito, né? Mesmo com todo esse incômodo, e agora eu estou refazendo, tá? Bom, então essa é a meu primeiro pedido em relação ao tempo. Será que dá para a gente mexer no sentido de se eles mexer, porque assim, se eles fizeram mal, a gente tem condições de também mexer para alterar se isso não for benéfico, se está atrapalhando, porque aí a gente começa a querer fazer tudo e esse tudo não dá, não dá. E a gente fica meio frustrado, porque a gente quer fazer uma série de coisas e não dá, né? Então, primeiramente, agradecer também e os corações, né? O coração fraternal, sempre no sentido fraternal para com vocês espiritualistas, principalmente dessa categoria, terapeutas, sempre na base da fraternidade, e que um já desconfiou do outro, um já fala mal do outro, isso é triste de ver. Já tivemos essas questões também entre a gente, mas eu acho que se resolveu, pelo menos boa parte, ou tudo. De qualquer forma, está tudo certo, né? É importante saber que a pessoa é do bem e está querendo fazer da melhor forma possível. Tem tanta coisa para falar, eu vou falar coisas que eu guardei, sempre quis falar e não deu para falar, mas aqui é o vídeo, tá? Vários, né, vídeos. Bom, então essa é a minha introdução. Essas profecias não só bíblicas, mas até dos índios Hopi e outros que falaram a respeito daquilo que a gente entende que está mais nessa época de grandes revelações, que nós nunca estivemos sós, por exemplo, esse é o assunto mais profundo que eu vou deixar por último. E a gente não sabe as coisas que vão acontecer, e Apocalipse é revelação, mas ao mesmo tempo, às vezes, para mudar, pode ser não, já está acontecendo coisas, muitos desastres ambientais, muita neve no lugar, lá na Europa, você está vendo nos Estados Unidos, muita chuva ou falta de chuva, falta de água, ou muitos incêndios, mas foram provocados em muitos lugares. Então, e coisas que ainda estão por vir. Então, que cada um precisa ressoar, precisa se elevar mais, se purificar no chakra cardíaco. A gente, todo mundo tem que chegar nesse quarto. Não adianta ficar vibrando só do terceiro para baixo, terceiro, segundo, primeiro, tá? Aí, quem não sabe o que é chakra, ou aguarda, ou pode perguntar. Mas, assim, eu dou muita, assim, eu sou realmente aberta nesse sentido, né? É que tem pessoas que falam, "Ah, não vou procurar ela não por causa disso, disso." Não, pergunta. Eu não vou deixar o comentário aqui aberto, porque eu não tenho condições de inspecionar, de ficar acompanhando, e para não ter problemas, né? Então, a gente aí, tem exposições, e, por exemplo, as temáticas que eu vou falar aqui, se for um hater, já tem motivos para poder estar falando qualquer coisa, né? Já que ele não entende. E esses livros, né? O material que a gente tem acesso,
não é para todo mundo. Existem várias maneiras da gente se conectar com verdades. Tem gente que pega, vai na religião, e a religião, ela tem fundamento, tem a Bíblia clássica e outras versões, e cada um percebeu de uma forma, tanto é que tinha, no caso de Jesus Cristo, 12 apóstolos, mas existem várias maneiras de se ver algo, dependendo do seu olhar, do seu ângulo, e por isso existem várias religiões. Mas as religiões, aí, por exemplo, eu fico seguindo, fico compartilhando coisas de religiões, não significa que eu estou seguindo ou isto ou aquilo. Significa só que a gente precisa ter um olhar mais amplo e lembra? Lembra das regrinhas? Não discutir por causa de religião, por causa de política, por causa disso, senão todo mundo vira inimigo de todo mundo. E é tudo que lá em cima não se queira. Aqui nós somos iguais como humanos, mas cada um tem uma trajetória. Uma trajetória aqui no planeta Terra de reencarnações, e muita gente não sabe o que é isso, então a pessoa vai parar por aqui, mas já está falando de reencarnação. Não acredito. Muita gente que eu conheço ainda acredita que morre e acabou. Às vezes a pessoa pode estar perdendo tempo na vida, por exemplo, né? Nesse morre e acabou, e poderia aproveitar a vida de uma outra maneira. Quando vai descobrir só depois, né? Aí não tem como, né? Mas também muitas revelações vão ter para todas as pessoas. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas pelas coisas que eu vi. Eu não sei, talvez tem pessoas que têm com crenças tão assim fanáticas e só aquilo, ou acredita só em Jesus, que às vezes ela vai ver só Jesus e mais nada, e ela vai viver num mundo meio que daquilo que ela acredita, daquilo que ela foi treinada, enfim, a acreditar. Pode ser que sim, ou que ela sofra muito pelas coisas que vão acontecer. Temos que cuidar da nossa sanidade mental. Por isso que é legal a gente começar a estudar, se interessar por esses assuntos diferenciados, se abrir um pouquinho mais para o novo, porque dependendo das revelações que forem vir, pode dar muito tilt na cabeça. E eu também estou aberta para maiores esclarecimentos em relação a isso, tanto pelos meus conteúdos internos, aquilo que me é revelado, quanto indicação de pessoas que também falam, lembrando que existem muitas formas da gente obter o conhecimento, então, através de livros, ou através de ser contatado, de ser médium, são coisas diferentes, ou outras maneiras também, existem muitas outras formas, e, mas que não é 100% fiel essa mensagem, pode ser 90%, pode ser menos, 100%, 100%, talvez não, né? E talvez por isso algumas coisinhas assim faz com que a pessoa duvide, mas não coloque o negativo na frente de todas as benesses, de tudo aquilo que acredita. E pondera, tenha bom senso, inclusive de tudo que eu vou falar, para saber o que é melhor. Então, dito isso, meus, enfim, é muito bom, ou foi muito bom, algumas conexões que eu já sempre tive naturalmente, outros foram aparecendo no caminho, uns mais, outros menos, pela questão do tempo também, e alguns de vocês devem saber que eu sempre quis essa união, onde e começa assim por pessoas que tenham mais o pensamento, ou missão de vida, o propósito, né? E, então, a união é sempre válida e a união será feita de uma maneira ou de outra, seja presencialmente ou às vezes virtualmente. E ela é a somatória, como eu mencionei,
de muitas, inúmeras vidas que a gente já teve aqui e em outros lugares. E como diz Wagner Borges, normalmente o que é mais forte é a última. Por isso eu me sinto aqui mais aqui nessa vida do que nas outras que tive, tá? E vocês também, acho que a maioria também se sente assim, o presente momento é o que está contando, e as outras, quanto maior o grau de conscientização, de sensibilidade, se você faz meditação, etc., essas realidades, tudo aquilo que você já foi, que na verdade faz parte de você, inclusive no momento presente, isso está sendo acessado. Crianças, jovens, aí na internet, já falando, já lembrando do que foi em outras vidas, assim, assado. Não devemos ter preconceito, porque a gente já foi de tudo um pouco, de vários de homem, mulher, criança, idoso, já tivemos, passamos por vários países, várias situações. Então, se abrir e não ficar com preconceito se a pessoa é dessa religião, ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa, ou dessa. Isso porque eu seguro algumas coisas. Até a hora que eu não aguento, eu já coloco. E já vi situações de colegas aí, do pessoal do YouTube, recebendo, triste, pessoas bacanésimas, só porque mostrou, por exemplo, uma cantoria que, associada a uma religião, aí as pessoas já colocam freio. Então, a humanidade em si é muito preconceituosa. Se não abrir, vai dar um nó muito grande, e aí haja trabalho para fazer extremamente desbloqueios. Quanto mais traumas e mais que nós não tenhamos nenhum problema de desavença em atrito com ninguém a ponto de ter karma e termos que voltar por causa disso. Não vale a pena, né? É melhor todo mundo reconhecer os seus erros e, ao mesmo tempo, onde estão suas falhas, o que que você está vendo, o que está acontecendo, e como eu posso lidar da melhor maneira possível com essa situação ou com outras situações. Fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, a continuação.